Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês todos que estão nos acompanhando nessa noite. Meu nome é Thiago, eu sou diretor de núcleos setoriais aqui da AMP de Blumenau, que é a Associação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e dos Empreendedores Individuais. E hoje nós vamos ter um papo muito legal sobre a responsabilidade dos entes que são tão importantes na construção do nosso mundo pós-pandemia, tanto as empresas, quanto as universidades, quanto o poder público. Eu estou acompanhado aqui hoje do Christian Krambeck, que é diretor do Instituto FURB, e do Éder Boron, que é o nosso secretário da Secretaria de Meio Ambiente aqui do município de Blumenau. Muito obrigado por estar aqui conosco, é um prazer tê-los aqui. Eu que agradeço o convite, Thiago, é um prazer ter essa parceria com a AMP e FURB, é um prazer estar debatendo e papeando aqui com vocês, contigo, Thiago, com o Éder também. Obrigado, Gabriel, pela articulação e contato aí também. Vamos fazer um papo legal aí. Bom, boa noite a todos, Thiago, Christian, Gabriel e a todos que estão nos acompanhando na noite de hoje. É uma satisfação estar aqui presente para a gente discutir nesse tripé, né, de responsabilidades que no mundo pós-pandemia nós iremos ter, né. É um assunto muito em voga e que vai, com certeza, estar batendo nas nossas portas aí em pouco tempo, para que a gente possa utilizar esse momento pandêmico para melhorar o nosso cotidiano, a noessa rotina do dia a dia, tanto nos órgãos públicos, quanto nas universidades e nas empresas. Bom, eu acho que o título também ele já é muito autoexplicativo nesse sentido. Nós estamos passando por um momento difícil, um momento bastante diferente, né? A última vez que isso aconteceu foi lá em 1918, as coisas eram bem diferentes. E não adianta agora só pensar nesse momento, a gente tem que pensar quando esse momento terminar e a gente retornar ao mundo como por inteiro, né? E aí eu acho que a palavra responsabilidade, nosso título hoje, ela é muito grande, porque nós enfrentamos nessa pandemia uma série de obstáculos e estamos, eu acho, visualizando uma série de oportunidades. E nós não podemos deixar essa oportunidade passar de repensar muito do papel, tanto das empresas quanto das universidades e do poder público, nessa construção das dinâmicas econômicas e sociais que a gente tem, que é um papel extremamente importante. E eu acho que a gente ficou muito claro para todos, nesse momento, o quanto esses três pilares de uma sociedade são interligados em pontos que a gente preferia não ver ou tinha dificuldade de enxergar, e o quanto isso tem impactos profundos, e como a gente pode melhorar isso, né? Não sei qual é a percepção de vocês aí quanto a isso. Eu tenho visto que fica muito claro essa integração entre os três entes e o impacto que isso tem sobre toda a nossa população, né? Então, eu acho que queria destacar 2 pontos em relação a isso, né? Primeiro essa questão dos tripé, né? Universidade, poder público e os empresários, as empresas. Eu acho que precisa definitivamente cair a ficha que não há caminho futuro sem essa articulação, sem esses três entes e o contato direto com a comunidade. E aí é preciso descobrir, assim, além de superar alguns preconceitos, a gente descobrir as melhores formas de fazer essa parceria. Porque, claro, só no discurso, só da boca para fora, parece fácil. Agora, se entender mutuamente, a gente entender que os timings, os papéis constitucionais, os papéis cotidianos são diferentes, embora a parceria deva acontecer, é fundamental. Porque se a gente entende esses papéis diferentes e complementares, as nuances e os desafios de cada entidade, de cada ente, de cada personalidade, digamos, a gente consegue avançar juntos, né? Esse eu acho que é um desafio fundamental, assim. E aí tem a ver também com a própria questão da responsabilidade que o Thiago falou. Muitas vezes eu tenho a responsabilidade de fazer alguma coisa, mas eu posso fazer de forma voluntarista, né? Bom, eu quero ajudar, quero fazer, mas não sei muito rumo e baixo a cabeça e vou fazendo. Então, assim, dentro desse cenário e da parceria, além da gente se entender, é fundamental a gente entender o que está acontecendo,
né? A gente entender esse cenário, o porquê dele, as implicações dele e os desdobramentos dele. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que as pessoas às vezes falam, a gente está respondendo de forma primorosa, de forma perfeita, as perguntas erradas, né? Então, fazer as perguntas certas, eu diria que é o grande desafio, o primeiro passo, né? Para a gente não gastar uma energia enorme tentando responder muito bem, e aí é isso que eu quis dizer, às vezes a gente realmente está muito sério, muito dedicado, as pessoas a fim de fazer, só que a pergunta lá atrás, ela está mal formulada. Então, eu queria começar, assim, a minha participação destacando esses 2 pontos, a gente se conhecer, se entender mutuamente melhor, e entender essa realidade que a gente vive para poder efetivamente avançar juntos, né? Bom, não se esconde de ninguém, e todos nós sabemos muito bem que essa pandemia, o efeito dessa pandemia nas mais diversas relações, ele foi e está sendo devastador, né? Essas restrições ao convívio social, os estabelecimentos de isolamento, as dificuldades econômicas que empresas, indústrias, comércios estão tendo, a dificuldade do poder público em prestar esses serviços essenciais, né, as universidades com suas portas praticamente fechadas para os seus alunos, sem que a academia consiga criar essas novas mentes, os jovens possam se preparar para o futuro, tudo isso gera uma grande constrição social, né? E uma construção social, ao contrário, a gente só consegue fazer juntos, sendo bons ouvintes. Está mais do que na hora da sociedade parar de ser acusatória, das entidades pararem de se chocar umas às outras, e nos tornarmos todos, antes de sermos bons executores, sermos bons ouvintes. Com isso, a gente constrói uma sociedade do futuro, né? Nós temos que aproveitar, e essa que vai ser o grande norte de todas essas instituições públicas, privadas, o que quer que sejam daqui para frente, é qual a capacidade que nós vamos ter de aproveitar esse momento tão difícil que nós estamos passando para construir uma sociedade melhor do futuro. O que nós vamos tirar de proveito, que tipo de convívio que nós vamos ter daqui para frente para melhorar, profissionalizar, criar novas formas, novas agilidades, utilizar, quem sabe, o meio meio digital, fazer uma transformação social para que a gente consiga colher melhores frutos para a nossa sociedade futura. Então, acho que esse é a grande responsabilidade que nós temos a partir desse momento. Usufruir dessa dificuldade que a gente está tendo agora, mas usufruir dela para benefícios futuros, para as nossas gerações futuras ainda. Tiago, para quebrar um pouco o clima, eu posso contar 2 coisas de bastidores, nossa, aqui agora, rapidinho? Pode, claro, fica à vontade. A primeira, mais engraçada, eu fui botar a mão no bolso do casaco aqui, que eu botei agora, sinais da pandemia, né? Eu vi uma coisa aqui dentro, eu fui ver, era um fone de ouvido de outro momento que eu achei no bolso aqui, né? Então, sinais de realmente da pandemia e das lives, né? E o outro ponto importante, baseado no que o Éder falou também, a gente estava conversando antes nos bastidores, a importância desse novo normal, seja o nome que quiserem dar, primeiro para a gente não voltar ao normal efetivamente, né, entender o que significa isso, e depois a gente limpar o meio de campo, ou seja, a gente sabe que a sociedade ainda trabalha muito com ego, com mimimi, com vaidade, com uma série de coisas que são máscaras e pesos enormes que a gente carrega muitas vezes e que impedem a gente efetivamente não só de avançar nas parcerias, mas na compreensão e solução dos problemas, né? Então, assim, é muito mais divertido, cara, a gente, tirar essa bobajada toda e, olho no olho, falar dos problemas, e se entender, e às vezes dizer, não consigo resolver isso, cara, não dá, não é comigo, tudo bem, mas olho no olho, sem, sabe? E, então, eu acho que, isso, se a gente conseguir melhorar um pouco, vai ser, assim,
um ganho tremendo, a gente vai ter mais resultados e vai se divertir mais cumprindo essa responsabilidade, né? Quer dizer, a responsabilidade não precisa ser uma coisa pesada, chata, e sabe? Pode ser uma coisa legal, divertida e até leve, se a gente estiver junto e se despide dessas coisas todas, né? Eu acho que fundamental naquilo que falasse, Christian, até, é a questão de fazer as perguntas certas, né? Nós temos que passar a perguntar um pouquinho mais sobre o médio e o longo prazo, sobre os passos seguintes, e não dá para trabalhar os passos seguintes. Eu vejo na responsabilidade das empresas sem a gente pensar mais em cenário econômico, pensar mais na nossa parte dentro dessa construção da nossa realidade, seja local da cidade, seja regional, no ambiente onde as empresas, por exemplo, estão inseridas, né? Elas, quer queira, quer não, formam comunidades próprias dentro da sua estrutura, mas elas transformam toda uma cadeia envolvida dentro daquilo que elas fazem. E elas têm um papel importante não só dentro da própria estrutura da empresa, mas com seus parceiros estratégicos, seus fornecedores, clientes, de construir relações que são consolidadas e mais voltadas para o médio e para o longo prazo. Tem que chamar um pouco, sim, tem que chamar mais a responsabilidade para si, de assumir esse papel e de trabalhar junto com esses parceiros e se aproximar também do poder público da universidade, que formam que dão dois suportes importantíssimos: o poder público com a estabilidade, com toda a questão de legislação, aquilo que ele pode oferecer na questão de investimento para melhorar aquilo que as empresas fazem. Mas, por exemplo, e hoje a literatura é muito clara nisso, quais são os dois ativos maiores de qualquer empresa? Em primeiro lugar, os recursos humanos. Em segundo lugar, os recursos tecnológicos. E quem melhor para desenvolver esses dois recursos do que a universidade? E recursos que começam, muitas vezes, quando a gente fala em educação, através da mão do poder público lá na educação básica e na educação fundamental. Né? Então, assim, nós estamos todos interligados de uma forma que não é possível soltar. Mas parece que é mais fácil fechar o olho e ficar brigando, fazendo cabo de guerra, em vez de juntar todo mundo para puxar para o mesmo lado. Então, talvez realmente a gente tenha que fazer as perguntas certas, começar a assumir essa responsabilidade, o que ficou muito claro. Eu estava lendo num caso que mostra de forma muito clara como quando se chama essa responsabilidade, que funciona muito bem. Se eu não me engano, foi na Suécia, agora durante a pandemia. Uma empresa ia desligar, se eu não me engano, perto de 100 de funcionários. E eles não queriam desligar esses funcionários, mas iam precisar fazer isso. Aí eles descobriram que uma empresa que trabalhava com insumos médicos estava precisando de funcionários e não estava conseguindo. O que eles fizeram? Procuraram a universidade e o poder público da cidade onde eles estavam. Eles criaram as duas empresas, tanto a que precisava demitir quanto a que precisava contratar, com os seus recursos e também com a ajuda do poder público. Eles criaram um programa com a universidade, em menos de 20 dias, de reabilitação dessas pessoas que iam ser demitidas, e elas foram imediatamente recontratadas na empresa que precisava. E não foi nada dolorido, não foi nada, foi um exemplo fantástico. E a gente tem acumulado muitos exemplos disso. Eu acho que assim, a gente nota que nós não podemos fugir dessa responsabilidade, que nem o Christian falou, ela não precisa ser pesada. Isso não é algo que traz transtorno. Mas você imagina, você está fazendo, como aí na parte das empresas, você está construindo o seu papel de forma, inclusive, mais sólida naquela comunidade. Né? Ninguém está dizendo que a empresa não pode ter que demitir, que o momento não é difícil, que talvez não seja uma decisão gerencial necessária. Mas dentro da tua responsabilidade, como é que você pode dirimir ou diminuir esses impactos, entende? Não é difícil. Temos parceiros estratégicos. Blumenau tem a FURB, que é uma universidade muito grande, que tem um renome grande. O poder público é muito próximo de todos. Então, por que a gente não pode utilizar isso com responsabilidade para melhorar essas relações? Tiago, assim, tudo isso é muito importante, né, a gente discutir, porque Blumenau realmente ela tem uma situação diferenciada, né? Nós, graças a Deus, estamos numa cidade que estamos num polo, uma cidade modelo para todo o país em vários itens, em várias áreas, né? Poucas cidades têm essa possibilidade, por exemplo, de ter uma universidade como a FURB, tão próxima
dos órgãos públicos e da iniciativa privada que possa contribuir no dia a dia com tudo isso, né? Mas mesmo assim, muitas vezes, todos nós esbarramos na burocracia do país. E eu quero crer e faço votos, eu sempre, nos 22 anos aí de vida pública, luto muito para que a gente atinja um nível menos burocrático, né? Então, no mesmo momento que a gente fala que é muito importante que todas essas partes do tripé estejam próximas, quando a gente vai realizar determinadas situações, a burocracia nos impede. Temos exemplos, por exemplo, o Christian como representante da FURB, cada vez que a próprio município vai fazer algum tipo de programa com a FURB, depende de convênios cheios de burocracia, tendo que envolver um monte de questões administrativas. Então, nesse ponto, o país precisa avançar muito ainda, para que a gente ganhe agilidade, ganhe celeridade e consiga enfrentar esses momentos de dificuldade, né? Então, hoje a gente, por exemplo, está passando por uma crítica nacional, porque muitos dos municípios não estão conseguindo usar o dinheiro que está disponibilizado nos fundos de Covid. Mas é óbvio que eles não vão conseguir utilizar de uma hora para outra, porque para utilizar aquele dinheiro depende de uma série de situações burocráticas, legais, que ele precisa fazer para aquisição de equipamentos, aquisição de EPIs, para pagamento de funcionários, para contratação de mais pessoas para enfrentar isso. Então, ao mesmo tempo que o Brasil acelerou na busca de recursos para o combate à pandemia, ele não gerou facilidades para o uso desses recursos. E nessas nossas convivências institucionais, há muita dificuldade burocrática também de avançar. Então, espero que esse momento de pandemia também sirva para o país, e aí todos nós cobrarmos isso, né? Universidades, poderes públicos e iniciativa privada, a gente cobrar que seja diminuída a burocracia, isso vai gerar mais desenvolvimento econômico, mais desenvolvimento social. Existem várias formas de fiscalização hoje, vários órgãos fiscalizatórios. Não há necessidade de ser tão burocrático alguns tipos de investimentos. Isso tudo gera uma grande dificuldade também da gente colocar programas para frente que só são pensados e refletidos para trazer benefício para a população. Eu queria pegar essa... Pô, tá divertido esse papo, né, cara? Eu tinha que fazer mais lives dessa, é legal. Olha só, eu queria pegar a ponte do Éder e tentar fazer uma ligação com o Thiago. Eu acho que a burocracia nesse país, ela não é não só um câncer, mas é uma cortina de fumaça para muita gente e muita coisa não fazer nada, né? Eu acho que isso é um dos problemas mais sérios, junto com a desigualdade, né, que eu acho que é o maior problema do Brasil hoje. Eu acho que a burocracia, ela é um dos maiores problemas que a gente tem. E aí é fundamental o Ministério Público, a Justiça em geral, né, todos nós, como o Éder falou, entender isso, cair essa ficha e começar a fazer essa pergunta que uma lei 8666 de 30 anos atrás, ela não é mais adequada. Ninguém aqui está falando que tem que facilitar desvios e não fiscalizar nada disso. Agora, eu não posso querer pegar um arcabouço jurídico, estrutural de 30 anos atrás e achar que vai funcionar no país de 2020, 2021. Né? Isso não tem como funcionar. Ao contrário, ele está travando de tal forma e está gerando mais desigualdade. Né? Esse que é o problema. Em vez de a gente acelerar, a gente gera mais desigualdade. Então, esse eu acho que é um ponto realmente, concordo plenamente, fundamental para a gente reformar e criar uma disruptura no país, efetivamente, né? Avançar muito. Um segundo ponto que eu queria tocar também, acho que tem a ver com esse, o Thiago falou da questão da cadeia produtiva, né? E aí também tem a ver com outra coisa que a gente precisa mudar. Não é só um trabalho de formiguinha ou só um trabalho legislativo, é a mudança de modelo mental. Né? Os próprios empresários da região precisam entender que, enquanto eles tiverem uma visão, alguns deles ainda, né, em que eu vou competir com o meu colega de Blumenau e Brusque, vou competir com o cara de Itajaí, e eu não vou integrar as cadeias e criar um sistema eficiente de cooperação, e que eu vou competir com o mundo, a gente não vai conseguir avançar também, né, com o Brasil e com o mundo. Então, assim, entender qual é a cadeia produtiva do Vale do Itajaí, enfim, os vários níveis que tem aqui, quais são os clusters de cooperação que a gente tem, e poder avançar junto, né? Eu acho que esse é um paradoxo que a gente precisa entender. Agora está fazendo o centenário do Celso Furtado, né? Eu tenho visto e lido algumas coisas dele, a gente está perdendo a noção de sistema, né? O que são os sistemas e os ecossistemas econômicos e sociais,
e está perdendo a noção de planejamento também. Porque a gente está tão consumido pelo cotidiano, pelo dia a dia, que a gente acha que só apagar fogueira, que precisam ser apagadas também, mas só apagar fogueira a gente vai de um dia para o outro ficar sobrevivendo. Enquanto a gente também não se libertar dessa questão, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de avançar. Então, assim, eu acho que a gente vai precisar radicalizar daqui para frente. E aí o radical não é falar grosso, falar alto, brigar com o outro. O radical é ir na raiz do problema, né? Eu acho que a gente precisa começar a radicalizar nesse país, nesse sentido, de compreender, ir na raiz dos problemas e começar a resolver eles efetivamente, né? Porque senão tá tudo muito pesado. Já estava, né? E agora com o Covid, com essas mortes todas, com esse sofrimento todo, tá muito mais pesado. Então eu acho que a gente precisa realmente superar isso se a gente quiser realizar e ser o país que a gente pode ser, né? Essa questão de ir na raiz do problema, eu acho que eu acredito que é uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos como um todo. Nós somos extremamente reativos, nós batalhamos, tem aquele ditado que a gente mata um leão por dia. Mas não, a nossa vida não deveria se resumir a matar um leão por dia. O leão que você está matando hoje, você já devia ter previsto que ele ia aparecer na tua frente lá atrás. Né? Você está fazendo ele hoje porque você previu, você estruturou, você planejou. As empresas, até estávamos fazendo o planejamento estratégico da instituição, da AMP, estamos fazendo ele, e o Douglas, um consultor que está nos auxiliando, ele falou muito bem, a diferença do empresário para o empreendedor. O empresário é aquele cara que acha que se ele formaliza uma empresa, ele abre o CNPJ, e ele só baixa a cabeça e trabalha para ganhar o dinheiro do dia seguinte, para ganhar o dinheiro do seguinte, ele é empresário, ele está fazendo. Não é. A empresa é muito mais do que isso. Essa é a diferença do empreendedor. O empreendedor, ele planeja, ele já está pensando num pé de longo prazo, ele dá mais valor a quem está do lado dele junto com a empresa. Ele põe a empresa como uma entidade importante, ele trabalha todo esse conjunto. E quando ele entende que o que ele está ajudando a criar, porque ele não cria sozinho, ele não faz acontecer sozinho, é um sistema próprio que precisa ser nutrido dessa forma, ele começa a ver o mundo ao redor dele dessa forma. Os parceiros dele, os fornecedores, os clientes, uma instituição como a universidade que pode oferecer capacitações e capacidades e habilidades melhores para as pessoas que estão construindo aquele com ele, e ver no poder público alguém que, cobrando ou atuando junto, ele pode chamar para trazer investimentos que melhoram essa realidade de muitas formas. Entende? Falta assumir essa responsabilidade também. Não é apenas esperar que o poder público também modifique a lei de 30 anos atrás. Concordo, a lei 8666 é antiga, e o Brasil é extremamente ruim de adaptar a aplicação da lei. Ele é péssimo, nós somos péssimos nisso. Mas a questão é que, eu concordo com isso, que ela também às vezes é uma cortina de fumaça. Nós temos outros instrumentos, a tecnologia nos dá outros instrumentos. A iniciativa privada, quando ela atua em conjunto, e nós temos visto na pandemia isso de forma muito clara, quando empresas atuam em conjunto, não há burocracia que resista à força dela se unir e trabalhar para alcançar objetivos comuns. Né? Nos Estados Unidos isso tem sido visto com muita força, na Europa também principalmente. Então, nós temos exemplos em cima de exemplos de como nós podemos transformar, mesmo com as dificuldades, sem que a gente sente em cima da dificuldade e fique esperando o outro fazer também. Tem que chamar um pouco para si. Puxando o gancho do que o Thiago falou, né, Thiago? É normal agora, nesse período, nós sermos reativos ou corretivos, né? Aconteceu tudo num momento... foi tudo muito rápido, né? A sociedade em si não teve tempo de adaptação, a pandemia é algo pouco conhecido até pelas equipes técnicas, as equipes científicas que estão trabalhando com isso. Então, é normal a reação e a correção nesse momento. Mas a gente precisa, uma vez estabilizada a situação, ser prospectivo. Todos nós precisamos pensar no futuro e criar formas de melhorar a nossa sociedade com base nisso tudo que a gente viveu, né? Falando isso, a Lei 8666, eu há 20 anos já praticamente trabalhando com isso,
aqui através, por meio do poder público, né? Nós aí estamos falando de uma lei que vai chegar daqui em 2023 a 30 anos. E quando ela nasceu em 1993, realmente se precisava fazer alguma coisa para tentar evitar as corrupções que eram realizadas com o dinheiro público. A forma, na época, de tentar diminuir a corrupção com o dinheiro público foi criar a burocracia. Hoje em dia, com a enormidade, a grande quantidade de órgãos fiscalizadores, com a sociedade civil participando muito mais da fiscalização e da transparência pública, né? Nós temos aqui exemplo, por exemplo, em Blumenau, do Observatório Social, onde várias entidades estão ali representadas. Nós temos a atuação muito mais firme do Ministério Público hoje em dia do que lá há 20, 30 anos atrás. Então, tudo isso leva a crer que essa lei ela precisa ser revista urgentemente para desburocratizar o investimento público, para que a gente garanta mais desenvolvimento econômico e social. Hoje, ela é uma trava enorme no desenvolvimento, e posso garantir a vocês, vivendo como eu vivo, gerindo um órgão público, que muitas vezes a Lei 8666, aliás, na maioria das vezes, ela mais atrapalha do que ajuda na execução da despesa pública, né? Muitas vezes a gente adquire instrumentos, equipamentos, seja lá o que for, muito piores do que o mercado oferece, com preços muito maiores. Muitas vezes a gente deixa de fazer o dinheiro, por exemplo, da nossa região, rodar aqui na própria região com o desenvolvimento dela própria, levando esse investimento para outros locais do país, porque a Lei 8666 não permite que assim se faça. Então, isso precisa ser revisto urgentemente, para que a gente tenha condições de levar a nossa sociedade aí maior desenvolvimento econômico e social. E aí, eu ia até falar do Pacto Federativo, mas vou deixar para depois. Vou falar uma questão até mais polêmica. Eu acho que a gente precisa entrar na discussão também dessa modernização, também falar sobre a postura do Ministério Público e dos representantes do Ministério Público, né? Porque a gente vem de uma era onde o princípio era da acusação e de pegar o gestor público ou privado, até muitas vezes, como corrupto, mau caráter, enfim. O princípio inicial já era esse. E hoje mudou muito isso, né? Então, às vezes, muitos gestores inovadores, competentes, honestos, estão sendo punidos, estão sendo investigados, acusados por inovações e simplificações e buscas de melhor para a coisa pública, só que muitas vezes não está na letra fria da lei, não está com toda a clareza lá, e o Ministério Público não tem dificuldade de compreender isso. Claro que eu não estou querendo generalizar, né, e estou querendo dizer que é uma problemática que a gente precisa avançar também, mas está gerando um certo pavor em muitos servidores públicos, e muitos gestores, muitas coisas, muitas vezes por buscar essa inovação, que o impacto para o poder público é muito, muito melhor, muito positivo em todos os sentidos, né, e só há ganhos. Então, mas às vezes há nuances na interpretação da vírgula, da linha, que alguns procuradores, enfim, alguns representantes da lei se apegam e acabam criando uma ação punitiva nesse sentido. Então, assim, eu também não tenho a solução, mas eu acho que junto com a questão da 866 e outras leis, a modernização, esse modelo mental, de novo, ele precisa ser discutido e também evoluir junto, né? É que entra naquela situação, é mais fácil você simplesmente dizer não do que você aprender, ou sentar junto com a pessoa, aprender e criar algo novo a partir dali. A verdade é essa. Com os instrumentos tecnológicos que existem hoje, você teria, na verdade, o dever de modificar, modernizar a legislação, porque a tecnologia que existe hoje, ela permite um rastreio e um controle de informação infinitamente superior do que em 93. Só esses instrumentos tecnológicos já permitem uma maior celeridade no investimento público, na forma como a coisa pública é lidada, incrível. Mas se as próprias pessoas, na própria iniciativa privada, que normalmente é muito mais acelerada, nós convivemos com empresários e com empresas que veem a tecnologia de forma tão, e aí eu vou usar um termo mais para o futebol, retranqueira, o que dirá do poder público, do poder judiciário, onde as coisas normalmente se desenvolvem muito mais devagar. E elas não desenvolvem devagar
por causa de outros fatos, senão porque as pessoas não querem estudar para melhorar ela, né? Novamente, não generalizando, gente, não é todo mundo. Nós temos muitos servidores públicos que, de fato, são servidores que estão lá para melhorar, para fazer a coisa acontecer. Mas nós sabemos que isso, grande parte das vezes, esbarra naquela postura complacente, né? Muitas vezes eles mesmos estão em disputa lá, né? Muitas vezes os inovadores do poder público, do poder judiciário, muitas vezes eles são colocados de lado por alguns que não conseguem compreender a importância dessa inovação e dessa disruptura, né? A urgência dessa disruptura. Desculpa, Thiago, só fazer essa parte. Não, mas perfeito, é exatamente isso. Eu acho que finaliza bem o pensamento. Eu acho que também é uma solução de médio e longo prazo, e aqui vem novamente, a gente tem que parar de ser tão imediatista, a gente tem que aprender a pensar no médio e longo prazo. Ele se constrói hoje, mas se você não tiver um objetivo, se não tiver um propósito muito firme, e aí acho que volta para a nossa conversa, as nossas responsabilidades, sendo universidade, sendo poder público, sendo a iniciativa privada, propósito. A gente tem que ter muito claro qual é o propósito de cada um desses entes dentro dessa relação. O que a gente tem que pensar, e em cima desse propósito, o que a gente pretende conseguir a médio e longo prazo também. Não adianta a gente ficar preso só no hoje, porque não se conseguem resultados efetivamente positivos se você não pensar no médio e longo prazo. E eu acho que essa é a grande ruptura do pensamento que a gente pode tirar da pandemia, é justamente esse. Vamos começar a pensar um pouquinho mais na frente. Essa questão de pandemias, dos efeitos, elas vêm sendo estudadas também há bastante tempo. Inclusive, acho que foi o Netflix que soltou um documentário, foi ano passado, falando sobre isso, e tivemos a pandemia. Então, assim, se nós temos a capacidade de nos precaver, de construir um futuro melhor hoje, com planejamento, com cooperação, por que a gente não faz? Por que a gente enfia a cabeça no buraco como o avestruz, e fica ali naquele nosso mundinho? Né? Eu acho que nós temos que parar com essa mania, nós temos que começar a olhar para o lado. O que vocês acham da gente entrar nisso agora, então, nessa parte final da live? Eu nem perguntei quanto tempo é a live, né? Mas entrar nesse, assim, o que a gente pode propor ou está fazendo já efetivamente, né? Eu tenho duas provocações antes de... Quebrando a roda aqui, Éder, desculpa. Algumas coisas que a FUB está fazendo. E o segundo, voltar lá atrás, o paradoxo que o Éder falou, que eu concordo parcialmente. Ele falou uma coisa que é fato, né? A gente tem uma situação em Blumenau privilegiada na região, um alto nível aquisitivo, enfim. Mas aí cria um paradoxo. Como que a gente, tendo esse alto nível, a gente não se conforma e pensa em resgatar um certo protagonismo que a gente tinha, talvez, não é saudosismo, né? Mas é uma coisa mais positiva, de mais ousadia, talvez, que a gente tinha em alguns anos atrás, como sendo bom já Blumenau para morar. E, claro, aí é um outro debate, né? Porque tem muita desigualdade em Blumenau, tem 60 favelas, né? Então, enfim, bom é um outro debate, mas enfim, como que a gente consegue voltar a ter mais ousadia, né, dentro dessa mudança e quebrar esse paradoxo, né? E aí depois eu gostaria de falar um pouco algumas coisas que a FUB está fazendo, entre uma delas, que é a proposta que seja uma parceria entre os empresários e vocês, da prefeitura, que é a proposta que surgiu no planejamento estratégico, e já está estudada aqui dentro da FUB, mas que a prerrogativa de liderança e implantação é da prefeitura, que é o Distrito de Inovação, né? Então, vou passar a palavra, mas eu queria já deixar essa bola quicando aí, para a gente, na sequência, falar um pouquinho disso aí. Bom, a colocação do Christian é de enorme importância para todos nós, né? Blumenau sempre foi um destaque. Não vejo ela como se ela tenha perdido, em algum momento, a sua liderança, assim, tanto em Santa Catarina quanto no país, como uma das melhores cidades para se viver, e modelo de gestão, e modelo empresarial e nas instituições públicas, em suas mais variadas áreas. A gente sempre pode melhorar. Muitas pessoas, Christian, aliás, a grande maioria das pessoas vivem numa Blumenau que elas mesmo pouco conhecem, né? Essa Blumenau de 350 mil habitantes,
que muita gente acha que não tem dificuldades, que não tem pessoas de baixa renda, que não tem pessoas passando por momentos difíceis, ela não é real. Isso existe, né? Nós temos, obviamente, como tu falou, inúmeros núcleos urbanos aí que enfrentam grandes dificuldades. A gente precisa trabalhar com esses núcleos até para fazer com que a qualidade de vida da cidade como um todo melhore, né? Vejam vocês que, quando eu falo esses números, as pessoas pouco acreditam, mas nós temos, obviamente, agora com a pandemia, o transporte coletivo está parado, mas 105 mil pessoas por dia que usam transporte coletivo. É praticamente 1/3 da cidade, né? Imaginem vocês se essas 105 mil pessoas dia não usassem transporte coletivo e tivessem seus próprios veículos, a dificuldade de mobilidade urbana que a gente enfrentaria. Então, tem sim, Blumenau precisa avançar muito em determinadas situações. E, obviamente, como eu falei no início, se a gente não tiver mais ouvidos do que boca, se não ouvirmos mais, não dermos as mãos, nós, enquanto instituições públicas, privadas e universitárias, a gente não vai achar um denominador comum eficiente que leve a nossa Blumenau seja melhor no futuro, né? Para isso, a gente precisa deixar de trabalhar um pouco com o empirismo, né? Que é a gente achar que unicamente o único conhecimento provém da experiência, né? Que muitas vezes a experiência nos leva a erros, muito mais a erros do que acertos, aí começar a trabalhar com soluções baseadas na ciência, baseada nos números, baseada na técnica, baseada em evidências, em estudos. Isso tudo leva a um futuro e a uma sociedade melhor. As motivações, né, aqui, nós, enquanto poder público, as motivações das decisões dos gestores públicos, elas devem estar baseadas em evidências técnicas e científicas. Devem estar baseadas no que a gente escuta do empresário, do empreendedor, deve estar baseado no que a gente escuta das universidades, né? Nós teremos aí o Distrito da Inovação, será de uma utilidade enorme para o desenvolvimento econômico e social da nossa Blumenau. Por isso que, mais do que nunca, todas essas entidades públicas e privadas precisam estar unidas para que a gente garanta um futuro aí promissor e consiga melhorar aquilo que está na nossa frente, né? Isso nas poucas coisas diárias a gente consegue observar. As leis que estão hoje expostas a todos nós, sejam elas federais, estaduais, municipais, elas não trazem a solução para o que aconteceu na pandemia. Elas são leis estáticas. Tudo que está acontecendo agora, a gente não consegue buscar solução ali dentro. Mas a gente precisa, a partir de agora, criar formas de encontrar soluções para o futuro, para que torne a nossa rotina, o nosso cotidiano melhor. Há solução para tudo. Nós somos protagonistas, podemos voltar a ser protagonistas em muitas coisas a mais do que nós já somos, mas depende da união de esforço aí para a gente atingir esse objetivo. Ô, Thiago, tu acha que dessa colocação do Éder, aí já botando um pouco de pimenta aqui, tu acha que a partir dessa visão nossa e do Éder, enfim, tu acha que os candidatos a prefeito que a gente vai ter em Blumenau, todos eles, enfim, cada um deles, eles estão à altura e estão preparados para responder a pergunta dessa nossa live, ou ser parte da solução desse desafio? Essa é uma pergunta, jogasse para cima de mim, agora a batata quente, né? Mas assim, eu acho que a tua colocação mais precisa é se eles estão preparados para ser parte, né? Porque eu acho que um dos maiores erros que, de forma geral, a humanidade sempre comete é botar fé em heróis, naquele uma pessoa que vai consertar tudo. Ninguém consegue consertar tudo sozinho. Precisa de equipes competentes, de pessoas com as suas várias tecnicidades, os seus vários conhecimentos, as suas várias habilidades, né? Porque hoje em dia, muito mais do que o conhecimento técnico, e isso o próprio Fórum Econômico Mundial fala, e a própria OCDE, são as habilidades, as competências da pessoa, como ela aplica o conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico está disponível, né? Então é muito mais as habilidades. É a habilidade desses candidatos de juntar pessoas competentes, de
fazer com que os objetivos sejam congregados para que a gente vá para o futuro. Né? Eu não conheço, eu vou ser bem honesto, eu estou um pouco por fora de quem são todos os pré-candidatos, né? Eu não me inteirei dessa parte ainda, até porque nós estamos fazendo uma série de planejamentos estratégicos, uma série de instituições que eu participo, então o tempo para isso ainda não tive, né? Me policio que eu deveria ter tido tempo para isso. Mas a questão é que essas pessoas estejam abertas a ouvir pessoas que saibam e que tenham ao seu lado não apenas pessoas que saibam o que fazem, mas que tenham um sistema de informação, e aí eu vou usar o termo das empresas, de inteligência de negócios. Eles têm que ter dados, como o Adler falou, dados e mais dados. Os dados têm que ser verídicos, dentro do contexto correto, porque dado analisado, né, isso é estatística, dado analisado fora do contexto correto não traz nada, ele é só um número. Né? E o que a gente mais tem visto hoje em dia nas redes sociais é número fora de contexto. Ou seja, não representa absolutamente nada, exceto aquilo que a pessoa imagina que significa. Né? Então, são pessoas que têm que estar preparadas nesse ponto. Eles têm que ser líder. O papel do líder não é levar todo mundo no colo. É saber trabalhar com a equipe de forma que a equipe desenvolva bem. É estar ali, é representar, é vestir a camisa. Eu espero que nós tenhamos líderes nesse ponto, nesse sentido. Talvez, e aí, né, eu esteja sendo um pouco, talvez, negativo, mas eu não sei se a nossa elite que se atua junto à política está preparada para esse tipo de compromisso ainda. Né? Isso é uma questão que a gente ainda está construindo. Né? Nós passamos por uma ruptura muito grande nos últimos anos, e nós estamos aprendendo que exige muito mais temperança, muito mais ponderação na hora de escolher do que simplesmente reagir. Né? Isso se aplica, a gente falou disso na parte econômica, na parte pública, e isso vale para a parte política também. Então, assim, se eles vão ser bons, a gente ainda vai ter que ver. Eu espero que agora, chegando mais próximo, a gente consiga notar se existe dentro desses candidatos quem esteja dentro desses critérios, que, a meu ver, são os importantes, que é ser líder, é ouvir, saber escolher as pessoas e se basear naquilo que é realidade, dados, que esteja disposto a replicar e a trabalhar com os dados, mesmo que os dados não reflitam algo que ele queira naquele momento, que essa é a parte mais difícil. Quando o dado é favorável, tudo é uma maravilha. Mas, por exemplo, dentro da iniciativa privada, nem sempre os dados são favoráveis, e você vai ter que encarar eles e falar deles para todo mundo e ir adiante. E é isso que eu espero num prefeito ou num líder político também. E isso nós ainda veremos se isso vai acontecer ou não. Não foi direto, talvez, quanto gostaria, mas... Ô, Tiago, tá quase um político já. Deixa eu relatar assim, algo muito importante para as novas lideranças, né? Existe um termo que se tem debatido muito, se falado muito, chamado, entre aspas, nova política. Nós não temos que tratar com nova ou com velha política. Nós precisamos tratar com a boa política. A política com capacidade técnica de gestão que consiga levar a uma cidade, a um estado, ao país, um futuro mais promissor, né? Tu citasse as questões do profissional do futuro, e o último Fórum Econômico Mundial, ele listou umas 10 ou 12 habilidades que o profissional do futuro deve ter, e nenhuma delas ele falou absolutamente da tecnicidade de uma área ou outra, mas ele relatou que o profissional do futuro ele deve ter capacidade de resolver problemas complexos, que deve ter pensamento crítico, que deve ter criatividade e bom relacionamento. Esses são os 4... Empatia também é uma importante, empatia. Exatamente, eu ia chegar lá, e empatia. Nós precisamos estar prontos, e agora é um momento, nessa pandemia, que a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa estar pronto para nos colocarmos no lugar do outro. O gestor público precisa se colocar no lugar do gestor privado, os empresários, empreendedores precisam se colocar no lugar do gestor público,
as universidades precisam se colocar no lugar desses dois para poder entender cientificamente o que acontece e oferecer soluções para essas duas áreas. Então, a empatia é muito importante para que a gente tenha ganhos profissionais e sociais do futuro. Então, independente de quem seja, independente de quem coloque um nome para se fazer boa política e não nova política, porque quando você fala de nova, parece que tem que ser pessoas de baixa idade ou pessoas que nunca participaram de soluções, de discussões dentro de um município, por exemplo. Isso é um conceito errado. Existem muitas pessoas capacitadas que estão se preparando para adentrar nas questões políticas de administrações públicas em todos os municípios, em todo o país, né? Mas não é na mitologia que nós vamos encontrar a solução dos nossos problemas. Não é criando mitos e fechando os olhos para aquilo que está à nossa frente que nós vamos resolver os problemas do país ou de uma cidade. Nós precisamos, sim, apostar em pessoas competentes, capacitadas, preparadas, que não coloquem o nome apenas por colocar, mas coloquem o nome porque sabem que estão preparadas para enfrentar aquilo, com senso crítico, com capacidade de ouvir, com capacidade de resolver problemas, para que nosso sistema social consiga ser colocado em mãos de pessoas que tenham capacidade de produzir e de satisfazer todas as esferas, sejam elas públicas ou sejam elas privadas. Eu queria aqui aproveitar e fazer uma meia-culpa em relação à FURB, né? Nós somos uma universidade pública, comunitária, que faz pesquisa, ensino e extensão, mas, de certa forma, a gente tem uma dificuldade de entender o timing e os objetivos da iniciativa privada e do poder público em alguns momentos, né? E aí, claro, essa cientificidade, essa pesquisa mais profunda, ela é fundamental, né? A teoria é desenvolvida dentro da universidade, principalmente, não só. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente cria uma relação, né, nesse tripé, a gente precisa entender que o timing do empresário, da prefeitura, é outro, né? E aí já fiz a meia culpa, agora eu vou entregar a solução para vocês, em primeira mão, inclusive, né? Dentro do planejamento estratégico participativo que a gente fez ano passado e está finalizando, tem uma proposta, um projeto que eu gosto muito, que chama Colaboratório. Acho que a ideia do nome já é autoexplicativo, né? Essa live, ela é filhote também do Colaboratório, ele é o Colab Talks, né? E o Colaboratório, ele é o quê? Ele é a ideia da universidade se estruturar melhor e o Colaboratório ser um hub de articulação e relacionamento permanente entre universidade e comunidade externa, né? Em prefeituras, empresários, e aí de forma organizada e uma trilha onde o empresário tem um canal único de entrada, onde ele traz um desafio de inovação, e a gente pode desenvolver esse desafio dentro de um TCC, dentro de uma disciplina, dentro de um projeto de pesquisa, dentro de um projeto de serviço, né? Então, a ideia do colaboratório é que não ser um órgão burocrático, ao contrário, mas que a gente possa ter essa trilha e os empresários voltar de forma radical, de novo, a viver, a morar quase dentro da FURB, e o poder público também. Dentro disso, a gente vai ter o dia do desafio, vai ser um dia por semestre onde a gente quer botar 300, 400 empresários, pessoas dentro da FURB para fazer pitch, para socializar os seus desafios e os seus problemas, né? Seja entidade, seja prefeito, qualquer um. E aí os alunos e professores, aqui, como o Éder falou, vão estar muito mais ouvindo naquele dia do desafio do que falando. E aí esses problemas colocados nesse dia, eles vão para uma plataforma digital, vão ficar cadastradas, organizadas, e todas as disciplinas, TCCs, projetos de pesquisa, vão poder beber, vão poder pegar da prateleira esses problemas e desenvolver no cotidiano da universidade. Então, assim, a gente está lançando agora, tem várias novidades aí pela frente, mas eu queria anunciar em primeira mão aqui com vocês, e nessa live com a AMP, que é um projeto, assim, que acho que vai ter um impacto muito positivo, Éder, e também, Tiago, com o lançamento agora, enfim, no segundo semestre, do Centro de Inovação, né, a inauguração do Centro de Inovação. Então, também a ideia do colaboratório é ser um vetor principal da FURB no Centro de Inovação, junto com o NIT, né, o próprio Instituto FURB, enfim, mas o colaboratório, a ideia dele ele fazer essa conexão com todos os parceiros, né? Essa estrutura de colaboração ela é fundamental.
e eu acho interessante que nós estamos evoluindo e reconstruindo ela agora, e ela que é uma relação, principalmente nos países desenvolvidos, Europa, Ásia, Estados Unidos, ela é uma relação que é próxima há muito tempo, ela tem, e a gente vê os resultados exponenciais que ela causa. A iniciativa privada tem a realidade, ela esbarra, porque como ela vai querendo romper novos desafios, ela vai esbarrando nesses desafios. Ela pode até ter os recursos financeiros, eu acho que ela deve dispor dos recursos financeiros para tentar quebrar essas barreiras, mas é muito melhor para a iniciativa privada utilizar esses recursos e os recursos humanos internos que ela tem são poucos, mas em conjunto com a universidade. A universidade tem uma capacidade produtiva, intelectual, técnico-científica que ela tem que ter infinitamente maior do que a iniciativa privada pode ter. Né? Tanto que a junção de grandes empresas para desenvolver projetos específicos é muito comum dentro de universidades no primeiro mundo. Né? Nós estamos vendo um exemplo gigante disso, são as vacinas da Covid. Elas são todas promovidas através de grandes empresas dentro de universidades com apoio do poder público. E foi isso que permitiu a aceleração da pesquisa e desenvolvimento dessas vacinas da forma como foi feita. Porque normalmente uma vacina demoraria ainda mais do que já vai demorar da Covid. Mas você vê quando existem esse compromisso, essa responsabilidade dos três entes, a coisa funciona. Ela se move num passo muito mais sólido, muito mais consolidado. Não quer dizer resultados imediatos, nunca vai querer dizer isso. Mas significa desenvolvimento muito mais sólido, em um tempo muito melhor, não vai ser imediato, mas um tempo melhor, e que vai produzir resultados muito mais palpáveis, até inclusive para toda aquela região, às vezes até mais, no caso, por exemplo, da vacina da Covid, atinge um nível mundial. Né? Então, a gente tem exemplos de como isso funciona. Fico muito feliz do anúncio, Cristiano, eu acho que é uma iniciativa maravilhosa, e aí vem também aí um desafio que a AMP aceita com certeza, que é de se tornar um hub dentro dos seus associados para já trazer, já consolidar, já trazer as primeiras expectativas para a gente trazer mais, inclusive mais focado todos esses problemas, essas necessidades à universidade. Né? E a AMP também pode servir como um hub, porque as entidades têm uma ligação muito forte com o município trabalha de forma muito próxima, então a gente pode trabalhar isso para focar ainda mais e produzir resultados ainda mais efetivos e expressivos. Né? E aqui, cara, topado já, fechado, desculpa, Éder, fechado já assinado, e aqui tem um exemplo interessante de burlar a burocracia, cara, burlar no bom sentido, né? Tem muitas relações que a gente pode criar juntos, essas três entidades, sem ter nem contrato e nem convênio, né? Quer dizer, a abertura, a vontade de fazer, muitas vezes abre essa possibilidade. E a ideia do colaboratório é exatamente essa, cara. Tu captou perfeitamente. Não é a FUB ser dona, ao contrário. Ele ser construído a três mãos, a muitas mãos, e os empresários se sentir dono dele, no bom sentido, a prefeitura de Blumenau, o poder público se sentir dono, e cada um ir aportando e se encaixando conforme sente necessidade e percebe que pode ajudar. Então, cara, topado já. Bom, Christian, a gente tratou antes de protagonismo, né? E nesse ponto eu concordo, sim, amplamente contigo, que está mais do que na hora de Blumenau recuperar aquele protagonismo de investimento na universidade, né? E eu acho que o Centro de Inovação vem num momento muito bom para que isso volte a acontecer. E tendo essa participação das entidades da iniciativa privada, representantes de micro, pequenas, grandes empresas, talvez tenha que se chamar a CIB, CDL, né, e tantas outras entidades representativas da nossa cidade, com o apoio que, obviamente, o poder público estará apoiando a Centro de Inovação, a universidade, eu não tenho dúvida que será celeiro de grandes iniciativas, teremos resultados aí maravilhosos para o nosso futuro, né? O papel do poder público é de incentivador, e também de investidor nessa situação. Criar formas de que se dê oportunidade para as pessoas, por meio do Centro de Inovação, a trazer novos dividendos para a nossa cidade, né? Tudo que a FURB, em parceria com o poder público e a iniciativa privada, conseguir injetar de novidade,
e ser celeiro de novas iniciativas para o município, só quem tem a acolher coisas positivas somos nós mesmos, né? Nós estaremos gerando empregos, estaremos gerando desenvolvimento econômico, a cidade cresce, as pessoas melhoram suas condições de vida, a universidade ganha com isso, as entidades ganham com isso. Então, volto ao nosso início lá, né? Quando todos nós nos damos as mãos, não tem como dar errado, né? O resultado final disso tudo é só coisas boas e positivas para a nossa cidade. Mas agora eu vou fazer uma provocação, talvez até, Thiago, para a gente finalizar aí, já estamos em praticamente 1 hora de live, né? Mas uma das coisas que talvez a pandemia, o pós-pandemia, venha trazer é uma transformação digital em todas os nossos meios, né? Tanto no meio empresarial, quanto no ambiente público e universitário. E aí, queria ouvir um pouquinho de vocês. Essa transformação digital, ela vai acontecer, ela vai ser importante para os ambientes que vocês representam, o que isso vai gerar no futuro, né? Estamos aqui hoje fazendo uma intervenção, uma live, né, para que as pessoas acompanhem o que a gente está discutindo. Isso vai permanecer? A sociedade vai saber utilizar isso para o futuro? O que vocês entendem disso? Bom, vou aproveitar então que está super quente e divertido aqui, vou fazer um segundo anúncio aqui da FURB também, né, cara, que tem a ver com a pergunta do Éder, exatamente, né? A FURB, ela, durante muito tempo, ela ficou um pouco atrasada nessa realidade digital, né, num EAD diferenciado de qualidade. E com essa pandemia, Éder, dentro da tua pergunta, duas coisas impactaram muito dentro da universidade, né? E acho que são permanentes, né? Uma delas, em 5 dias, todos os professores passaram a dar aula ao vivo, no horário da aula, com todos os alunos e coisa. E tinha professores realmente com muita dificuldade tecnológica, né, com 50, 40 anos de casa, enfim, e mesmo esses com suporte conseguiram se adaptar e conseguiram avançar, e eu acho que não só esse aprendizado, mas essa percepção deles de que é uma ferramenta importante, interessante, acho que fica. Né? Então, nesse sentido, eu acho que fica realmente. E uma segunda coisa que também acelerou muito nesses dias dentro da universidade foi a questão do EAD, principalmente, claro, a graduação foi o principal, né, a gente retomar as aulas, mas a questão da pós-graduação. Né? A gente está aprovou no CEP terça-feira, e está lançando o que a gente está chamando de universo pós-FURB, que é o quê? Um grande movimento onde a gente vai oferecer um pool de pós-graduação em parceria com a iniciativa privada de altíssima qualidade e à distância, com os professores do Brasil e do mundo, né? O primeiro curso, inclusive, vai ser anunciado semana que vem, saiu na mídia agora, que é Epidemia e Inovação na Saúde. E o foco é justamente controle de epidemias. Então, nós temos professores que trabalharam com Mandetta, nós temos professores que trabalham no Ministério da Saúde, professores que trabalham na IBM, professores do Brasil todo, que vão vir para a FURB, muitos deles, alguns não, ter uma aula ao vivo. Então, acho que dentro dessa pergunta da tecnologia, a questão é como é que eu consigo ter experiências no digital além do banal, né? Além do básico, né, que também é importante, mas como é que eu consigo ter experiências? E esse curso, a ideia é ter 400, 500 alunos do Brasil todo, né, EAD. Então, a FURB está entrando forte, e isso acho que impacta também positivamente na região, está entrando forte nesse mercado, porque quando eu tenho 400, 500 alunos, além da receita e da participação, eu estou trazendo professores de Londres, estou trazendo professores de Lisboa, estou trazendo professores, muitos deles vão vir até aqui, e outros vão só estar online mesmo. Então, a rede que se cria, o cluster Blumenau, Vale do Itajaí, ele cresce muito. Então, assim, não só eu acho que é permanente, dentro da tua pergunta, essa revolução, como eu acho que ela vai trazer muitos ganhos imediatos, assim, no curto prazo também, para o Vale do Itajaí, para Blumenau e para todos nós, né? Antes do Thiago falar, Thiagão, só para uma curiosidade aqui, também. Cara. Curiosidade. Mas tu achas, Christian, que, por exemplo, na graduação, né, pode acontecer um sistema misto, por exemplo, de, ao invés de ser um curso todo com aulas físicas, ele pode ser mesclado, assim, com um pouco de aulas presenciais, com outro tanto de aulas por meio digital?
Cara, desculpa, eu vou dar a terceira inovação aqui, terceiro projeto, produto da FURB, tá, cara? Não só pode, Éder, como a gente já está fazendo aulas assim, e toda a universidade, sob liderança do Centro Tecnológico e a pedido da reitora Márcia, está testando a tecnologia para que o aluno possa optar. Ele possa estar na sala de aula ao vivo, sendo transmitido, ou pode ficar em casa vendo a mesma aula ao vivo, com transmissão simultânea ao vivo, então ele vai poder optar. O foco é na pandemia, claro, esse segundo semestre, mas a gente já está fazendo testes para manter isso permanente. A gente não quer mais que o aluno saia de casa sexta-feira, sábado, mais, para vir para a FURB. A gente, no mínimo, né? E, claro, outros dias também, mas, assim, a gente está pensando, estudando, já cortar de cara e permanentemente sexta e sábado. Né? Mas essa tecnologia ela vai valer para todos os dias. Então, sim, a gente está testando e já teve aulas com alunos nesse sentido e o feedback foi muito positivo, tá? Isso até surpreendeu um pouco a gente, porque o feedback de ter essa flexibilidade e essa opção foi muito positivo. Então, eu acho que vai ter muita novidade boa no segundo semestre aí. Isso se aplica bastante nas empresas, né? Isso a gente está vendo no mundo empresarial. O Brasil, vários estudos mostraram, a grande parte das empresas tiveram um crescimento de produtividade com o home office, né, crescimentos expressivos de produtividade, mas é o que o Cristian falou, a opção é o que vale, né? Tem gente que não vai se adaptar e tem gente que se adapta muito bem. Com relação se essa modificação digital veio para ficar, eu acho que ainda é mais profundo que isso. Essa transformação digital, essa massificação das ferramentas de contato digital, ela veio para ficar, sim, sem dúvida. Nós, aqui no Brasil, ainda estávamos bem atrasados com relação a isso, porque nós não temos ainda, de forma tão expressiva ou grande, essa mobilidade no trabalho, nas posições de trabalho. Mas Estados Unidos, mundo afora, isso é bastante comum, né? Por exemplo, eu tenho um colega que trabalha na Google em São Francisco, e a maior parte das equipes que ele lidera se encontram só uma vez por ano, porque eles trabalham em diversos continentes diferentes. Então, para eles isso já é uma realidade. Mas isso é só digamos assim, a ponta do iceberg, porque ela traz junto uma carga, essa mudança digital, que vai muito além simplesmente dessas ferramentas. Ela traz toda uma nova perspectiva de que a gente pode desenvolver trabalho, desenvolver negócios, desenvolver funções produtivas de onde quer que a gente esteja, com mais facilidade, e isso impacta na mobilidade urbana, isso impacta em uma série de outras coisas. Então, ela é uma transformação muito mais profunda. E essa transformação, ela vai ter ramificações que, sim, elas não vão embora, e, na verdade, elas vão crescer muito. Né? O Éder até falou antes que Blumenau é uma cidade que tem 105 mil usuários de transporte coletivo, que com essa transformação ela passa a ser uma cidade com 250 mil usuários. A mobilidade urbana, você não precisar se deslocar eventualmente tanto, isso é uma realidade nova que ela tem um impacto interessante, ambiental, até na parte de receita das empresas. Eu estava lendo, por exemplo, a gente fala, essa mudança de pensamento que o Cristian está falando, do modelo de pensamento, mas é muito longa. Quando o pessoal fala do novo normal, isso aí é bobagem, não é bem assim. Estudos já mostram que, por exemplo, produtos direcionados, por exemplo, a Unilever, quando ela tem produtos com propósito, que são esses produtos com todo o selo ambiental ou com formas de produção diferentes, voltadas a tecnologias que a gente diz do futuro, crescem em média 70% mais rápido as vendas do que os produtos tradicionais. Nós temos hoje a fábrica de veículos mais valiosa do mundo, é uma fábrica de veículos elétricos, que é a Tesla, que passou inclusive a Toyota, e vendeu no primeiro trimestre um pouco mais de 100 mil carros. Então, na verdade, essa transformação ela é tão profunda que a gente já vinha vivenciando ela, nós só tivemos uma experiência mais aguda agora, e não apenas nós devemos prezar porque ela fique, nós devemos explorar todas as oportunidades e ramificações que ela traz nessa mudança. Eu acho que é extremamente positivo para a gente, para todos nós, enquanto pessoas, na nossa relação com a cidade, com a mobilidade, com as pessoas que nós convivemos, tanto quanto com os negócios, em como fazer negócios, para ampliar o horizonte dos nossos negócios regionais.
ficou muito mais claro agora de que barreiras geográficas e físicas não são impeditivo para fazer negócio com o resto do mundo. E no poder público também. Para o poder público, as experiências que ele pode trazer de outros poderes públicos, as parcerias. A gente até estava falando da questão do profissional do futuro. Nós temos o projeto do Reskilling do Fórum Econômico Mundial, que é de reabilitação, que é um processo, um programa que vem de 2018, vem desde 2018, justamente para reposicionar. Eles querem até 2030 1 bilhão de pessoas, que é trabalhar em cima das habilidades e não do conhecimento técnico. O Brasil é signatário, tem experiências e mais experiências no mundo. Por que agora com esse hub da FURB, junto com a iniciativa privada e o poder público, a gente não pode trazer... o Brasil é signatário, por que a gente não pode implementar isso? E trazer para Blumenau, novamente, protagonismo, fazer com que Blumenau pegue essas pessoas que estão em situação frágil, utilize a universidade, o poder público e a iniciativa privada para criar pessoas com habilidades, com competências que possam ser inseridas no mercado de trabalho, que tem salários maiores, com valor agregado maior. Nós temos agora todas as ferramentas e a possibilidade de nos alterar, principalmente a forma como a gente vê o mundo, encara o mundo, e transformar isso numa coisa extremamente positiva. E no poder público não é diferente, né? A gente é nítido e tal, estamos observando agora nesse período de restrições sociais que a transformação digital veio para modificar para melhor a prestação de serviços públicos, né? A sociedade cobra muito agilidade, transparência, celeridade, e especialmente nessas secretarias como a que eu estou à frente agora, que são secretarias processuais, né? A gente trabalha com processo, com autorizações, com licenciamento. A transformação digital ela precisa ocorrer e é um momento muito importante para que isso se faça. E também trouxe a avaliação de situações que para o poder público até então eram quase inimagináveis, como, por exemplo, o home office. Quem imaginaria um servidor público, né, Christian, tão criticado que é, em home office? Isso, há 2 anos atrás, era impensado isso. As pessoas já criticam o servidor público por natureza. Imagina colocando-os em home office ou em teletrabalho. E a medir do exemplo pela febre da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, nós estamos tendo um resultado muito melhor, a ponto de praticamente os nossos servidores zerarem processos, estarem com pouquíssimos processos. Servidores que antes estavam com 20, 30, 40, hoje tem 1 ou 2 e processo que entrou ainda nessa semana. E isso a gente tem ouvido de outros secretários, de outros gestores públicos, que conseguiram medir nesse período a viabilidade de teletrabalho e de home office para vários profissionais. E aí eu fiz a pergunta para o Christian, como iria funcionar na universidade, porque também a gente observa que na grande maioria dos casos vai ter que ser um sistema misto. Em 1 ou 2 dias por semana, as atividades presenciais, em 2 ou 3 dias por semana, as atividades de teletrabalho, de home office, porque também há necessidade de fazer atendimento presencial à população, fazer a prestação de serviços públicos, fazer vistorias, atender pessoas, né? Ainda o brasileiro é muito adepto ao presencial, né? Mas vem para mudar, uma mudança talvez de pensamento. Isso gera soluções de mobilidade urbana, gera diminuição do custo da máquina pública. Nós estávamos falando antes de entrar no ar... Ambiental, né? Menos impacto ambiental. Menos impacto ambiental, sem dúvida. A gente estava falando antes de entrarmos ao vivo, quantas viagens de servidores públicos, de gestores públicos, vão ser evitadas daqui para frente a capitais, a Brasília, a outras cidades, para fazer reuniões que às vezes duram 30, 40 minutos, 1 hora, que se gasta com passagens aéreas, com hospedagens, que passam a ser resolvidas a partir de agora com iniciativas de videoconferência. Isso tudo vai trazer uma mudança muito grande para a estruturação das administrações públicas, não tenho dúvida nenhuma. E aí, eu acho que... Não sei, está finalizando, Thiago? Como é que é? Olha, eu acho que a gente pode, né, quer fazer as considerações finais, aí o Gabriel vê se tem alguma pergunta aí do pessoal, e aí a gente finaliza. Pode ser, gente? Pode, aí acaba... Para não cansar demais os nossos ouvintes. Acaba fechando 7h30, acho que é legal, 1h30 no total para fechar, né? Não, fica bom, fica bom.
Legal. Eu queria só também pegar o gancho do Éder, então, e falar sobre a acupuntura, né? Eu estava lendo lá no Face aqui da AMP, teve alguém que criticou os funcionários públicos, né? Dizendo enfim, que não dá para avançar enquanto não acabar com a estabilidade. Eu queria dizer que eu discordo, assim, eu acho que a gente precisa fazer acupuntura por quê? Primeiro, parar de generalizações, né? Porque as generalizações, elas não ajudam em nada, assim, porque eu conheço muitos funcionários públicos absurdamente competentes, honestos, sérios, né? Eu acho que tem muito mais a ver com a acupuntura, por quê? Porque eu tenho que entender o que precisa ser feito, qual é o problema, e o que precisa ser feito para corrigir aquele problema, né? Então, por exemplo, se eu tenho capacitação, se eu tenho empoderamento, se eu tenho treinamento desse funcionário público, se eu tenho liderança, se eu tenho objetivo, se eu tenho planejamento, se eu tenho clareza, 99% das equipes vão desempenhar um bom papel, né? As pessoas gostam de entregar, gostam de fazer um bom trabalho, as pessoas têm prazer disso. É claro que eu tenho uma disfunção, às vezes as pessoas doentes, coisa por uma somatória de fatores, né? E eu preciso entender como desconstruir isso. A gente tem que superar essa cultura de achar que gerar instabilidade traz mais eficiência, né? É o contrário, se todo mundo puder, inclusive na iniciativa privada, poder ter mais estabilidade para relaxar, para trabalhar em casa, home office ou presencialmente, para produzir mais, para saber que não precisa estar se preocupando com a sua família em estar desempregado, coisa. Quanto mais estabilidade, desde que haja planejamento, inovação, meta, tudo isso, melhor. A gente tem que brigar na sociedade para ser uma sociedade estável e não instável, né? O princípio que a gente vive é evoluir. A gente veio lá do Neandertal, né, para o Homo sapiens sapiens, né? Então, eu acho que a ideia é essa, assim, como a acupuntura, botar a agulha nos lugares certos, né? Seja para resolver um problema ou para criar alguma coisa nova. Então, acho que a gente precisa... E aí, quando eu falei lá no começo, se despir do ego, da vaidade, também dos preconceitos, né? A gente precisa se despir de todos os preconceitos e discutir os problemas pontualmente, estrategicamente e planejar para resolver eles, né? Então, acho que isso é fundamental. Já vou engatar aqui, Tiago, só fazer minhas considerações finais, pode ser? Já? Beleza. Na verdade, é isso, assim, eu queria agradecer o Tiago, novamente, o Éder, né, acho que foi uma delícia aqui, foi super legal debater com vocês, agradecer o Gabriel também, que organizou, a equipe da AMP, os associados da AMP aí também, uma associação histórica, fundamental, estratégica para Blumenau e região, né, pequenos e médios empresários, a gente sabe que são os que mais geram movimento, emprego, dinamismo, enfim, então, dizer que é uma honra e um prazer para a FURB. Queria agradecer também em nome da professora Márcia, né, mandou um abraço para todos vocês, para os associados todos, dizer que é um prazer, que foi uma honra participar, e como eu falei, dei alguns spoilers aqui para vocês, tem algumas outras novidades que algumas até que a gente não pode falar, mas outras que já estão por aí, que vão pintar também, e dizer que a FURB, para todos vocês, né, está de portas abertas, e a gente quer ajudar a escancarar ainda mais juntos essas portas da FURB no bom sentido, né, deixar elas permanentemente abertas para que empresários, prefeituras acampem lá, fiquem na sala de aula, usem, morem lá, enfim, que a FURB é da comunidade e é de todos vocês. Então, obrigado pela oportunidade aí, galera, até a próxima. Bom, da mesma forma, gostaria de agradecer muito a oportunidade de poder participar aqui com vocês, convite da AMP, deixar um abraço aqui do Poder Público, em nome do prefeito Mário, de todos os nossos secretários. Vi que o secretário Morris Cole, de Desenvolvimento Econômico, também estava participando aqui, nos assistindo, em nome dele também. Agradecer o convite. É muito importante esse tipo de discussão. Nós vivemos um momento muito dividido no país, né, uma divisão tanto política quanto de pensamentos, que muitas vezes geram dificuldade da gente compreender a posição das outras pessoas, né, e numa sociedade democrática que a gente vive, o mais importante é você saber respeitar a opinião do próximo e aprender a crescer com ela, né, nem sempre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente prega, é sempre o correto, o mais ideal, né? O ideal a gente vai construindo ao longo da nossa existência, ao longo das nossas
dos nossos trabalhos, das nossas profissões, né? Então, é muito importante saber ouvir, debater, para que a gente consiga construir uma sociedade sempre melhor. Então, deixo aqui o agradecimento. Tiago, repasse isso à diretoria da AMP, ao Gabriel, que organizou toda... Está há 30 dias, né, Gabriel, organizando essa live, e dizer que o poder público está sempre de portas abertas para que a gente possa construir em conjunto as melhores alternativas para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária e consiga levar a cabo todos os anseios, tanto de universidades quanto das entidades da iniciativa privada, e o poder público avançando sempre junto com todos vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos. Gente, eu gostaria de agradecer demais ao Christian e ao Éder por estarem aqui. Né, eu acho que a nossa conversa hoje ela foi extremamente produtiva. O nível de conhecimento e de maturidade que vocês passaram para esse evento hoje foi, olha, fenomenal. Agradecer também as instituições que vocês vieram aqui representar hoje também, a FURB, o Instituto FURB, que são parceiros estratégicos, né, e a Prefeitura de Blumenau, que são parceiros estratégicos da AMP e da nossa comunidade como um todos, né, dos empresários de uma forma geral. Ou pelo menos nós temos que passar a enxergar essa parceria estratégica, né? É um prazer para nós da AMP poder trazer esse conteúdo de qualidade, a gente poder debater coisas sérias, de forma séria, de forma madura, de forma extremamente... na forma de construção mesmo. Nós estamos construindo algumas ideias, alguns conceitos, mesmo dentro das nossas... apimentadas e das nossas percepções, mas é assim que a gente constrói conhecimento sólido, conhecimento que leva a gente para o futuro. Novamente, gostaria de agradecer demais. Gostaria de agradecer demais também o Instituto FURB por toda essa ajuda no Collab Talks. Foi uma experiência fantástica. Foi um mês aí, principalmente para o Gabriel, que eu agradeço agora em especial, porque o Gabriel, junto com o Christian, né, ele batalhou por essa iniciativa junto, para essa aproximação. Ele tem sido um incentivador dessa aproximação desde o início, tem feito um trabalho excelente. Eu gostaria de agradecer ao Gabriel, e novamente o Instituto FURB por toda essa parceria, o MACA, né, foi fantástico. Então, gente, eu gostaria de agradecer novamente. Uma boa noite a todos. Nós não tivemos nenhuma pergunta até o momento, então, assim, vamos encerrar por aqui, vamos fechar com 1h30 aí. Agradecer a presença de todos e espero que a gente possa repetir aí uma dose dessa com outros assuntos para a gente trazer mais conhecimento de qualidade assim para as pessoas. Gente, novamente obrigado, uma boa noite a todos e a gente se vê. Tchau, galera. A FURB já é parceira, Tiago. Pode contar com a gente para os próximos aí. Um abraço, Tiago. Um abraço, Éder. Até mais. Um abraço a todos.